Meu nome é Fausto e hoje iremos falar sobre sequências. Antes, gostaria de pedir que, se gostar da videoaula, se inscreva no meu canal, compartilhe e dê um gostei. Para você melhorar a qualidade do vídeo, vá no quinto ícone à direita do vídeo, embaixo da tela, em um ícone parecido com uma engrenagem, e aumente a qualidade para 480. E se tiver paciência, assista também a propaganda. Então vamos lá. Na lista de chamada de sua classe, o nome de cada aluno está associado a um número natural não nulo. Por exemplo, o número 1 está associado a Alberto, o número 2 a Alessandra, o número 3 a Alex e assim por diante. Quando associamos os números naturais 1, 2, 3 aos elementos do conjunto B dos alunos, de modo que cada um dos números 1, 2, 3 esteja associado a um único elemento B, estamos estabelecendo uma sequência. Ou seja, o que é uma sequência? Uma sequência pode ser o quê? Uma sequência de nomes, que nem Alberto, Alessandra, Alex. Pode ser o quê? Uma sequência de cores, amarelo, verde, azul. Pode ser uma sequência de times, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Qual é a novidade? A gente está associando a cada elemento dessa sequência um número natural. Para que a gente faz isso? Para a gente conseguir identificar um elemento dessa sequência. Então, por exemplo, qual é o 10º elemento? Quando a gente associa um número natural a um elemento dessa sequência, o 10º elemento para mim e para outra pessoa é o mesmo elemento do conjunto que a gente está considerando. Ou seja, se for um conjunto de nomes, o 10º nome, digamos que seja Pedro, vai ser Pedro para mim e Pedro para outra pessoa. Se a gente está associando um time, o seu conjunto B é um conjunto de times, então o 11º elemento desse conjunto, digamos que seja o time do Atlético Paranaense, então vai ser o 11º para mim e para qualquer outra pessoa. O 11º elemento da sequência vai ser o Atlético Paranaense. Por quê? Porque cada elemento da sequência eu estou associando um número. Qual número? O número natural. Essa ideia de associar um número natural a um elemento do conjunto B, essa ideia de associação, na realidade é uma função, ou seja, uma função alfa saindo do conjunto dos números naturais e indo em B é uma função. Por quê? Porque, como eu falei, B é um conjunto que contém elementos. Esses elementos podem ser nomes, podem ser cores, o conjunto B pode ser constituído de times, né? Mas geralmente o conjunto B, e principalmente na aula de hoje, o conjunto B vai ser o quê? Vai ser o conjunto dos números reais. Então, quando nós temos uma sequência, ou seja, quando nós temos uma sequência que está associando um número natural a um número real, a gente fala que essa sequência é uma sequência numérica. Para trabalhar com essa sequência, a gente precisa estabelecer conceitos. Esses conceitos vão facilitar a gente a somar dois elementos de uma sequência, a gente fazer a subtração, a gente estabelecer a lei de formação dessa sequência. Como que são esses conceitos? Então vamos ver isso. Notas. Cada elemento de uma sequência também pode ser denominado termo da sequência. O termo de uma sequência que ocupa a posição de número n é indicado pelo símbolo AN, com esse n aqui logo abaixo de A. Isto é, o A1 indica o primeiro termo da sequência, o A2 indica o segundo termo da sequência, o A3 indica o terceiro termo da sequência e assim por diante. Então, o AN indica o enésimo termo da sequência. Uma sequência A1, A2, A3, AN pode ser representada abreviadamente por isso daqui, ó, AN com N pertencente aos naturais não nulos. Essa daqui é uma forma da gente escrever uma sequência de uma forma abreviada, né? Porque desse jeito aqui, ó, se torna muito grande a escrita. Então veja que aqui a gente estabeleceu alguns conceitos, né? Então, o que é um AN? É um conceito novo. Então, um AN vai identificar um elemento na sequência. Exemplos. Na sequência 3, 7, 11, 15, temos que o A1 é igual a 3, o A2 é igual a 7, o A3 é igual a 11, o A4 é igual a 15 e assim por diante. Esses pontinhos aqui significa que a sequência segue, ou seja, essa sequência aqui é uma sequência infinita. Quando não tem esses 3 pontinhos, significa que a sequência é finita. Com os 3 pontinhos, a gente está denotando uma sequência infinita. Vamos a um exemplo que ilustra a lei de formação da sequência. Então vamos lá. Então, considere a seguinte sequência. Então nós temos aqui uma sequência tal que A1 é igual a 5
e a n mais 1 é igual a 2 mais a n. As informações a1 igual a 5 e a n mais 1 igual a 2 mais a n, para qualquer n com n pertencente aos naturais menos o elemento 0, determinam todos os termos da sequência e a ordem em que se apresentam. Vejamos. O primeiro termo da sequência é 5, isto é, a1 igual a 5. Na igualdade a n mais 1 igual a 2 mais a n, atribuindo-se a n os valores 1, 2 e 3, obtemos os demais termos da sequência, isto é, quando n é igual a 1, então o a2 aqui é igual a 2 mais a 1. Quanto que vale a1? A1 vale 5. Então, o A2 vai ser o quê? 2 mais 5. Então, nós estamos vendo aqui, A2 é igual a quê? 2 mais 5. Então, o A2 vale 7. Quando n é igual a 2, então, a gente vai ganhar o quê? O A3. Por quê? Porque aqui, essa daqui é a nossa principal lei de formação aqui embaixo, aqui, tá vendo? Aqui que eu estou grifando aqui, Então, a n mais 1 é igual a 2 mais a n. Essa, na realidade, é a nossa lei de formação. Para n igual a 2, então, no lugar de n, a gente vai colocar o 2. Então, vai ficar aqui A3 é igual a 2 mais A2. Quanto que vale o A2? O A2 a gente viu que vale 7. Então, vai ficar o quê? 2 mais 7. Vamos para n igual a 3. Então, aqui, usando aqui a lei de formação aqui, então, no lugar de n, a gente vai colocar 3. Então, vai ficar 3 mais 1 é 4. E aqui no lugar de n, a gente vai colocar quem? 3. Então, vai ficar... Quanto que é o A3? O A3 é 9. Então, vai ficar 2 mais 9, que é o que a gente está vendo aqui. Então, o A4 vale quanto? 11. E assim por diante. Veja que se você parar e dar uma observada aqui, 2 mais 5, por quê? Porque o A1 vale 5. 2 mais 7, por quê? Porque o A2 vale 7. 2 mais 9, por quê? Porque o A3 vale 9. E prosseguindo, a gente tem, então, essa é a nossa sequência que a gente gostaria de obter com essa lei de formação que a gente vê aqui. O primeiro termo, quanto que vale? 5. O segundo termo, quanto que vale? 7. O terceiro termo, quanto que vale? 9. E assim por diante. Veja que essa sequência é uma sequência infinita. Então, essa lei de formação aqui, é uma lei de formação que forma uma sequência infinita. Até porque o n pertence ao conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais ele é infinito, ele não para, né? Você tem o 10, o 20, o 1000... 1 milhão, todos esses números que eu falei pertencem ao conjunto dos números naturais. Terminamos por aqui a aula de hoje. Nossa bibliografia, estou usando esse livro, o primeiro livro, que é do Elon Lages Lima, Cursos de Análise, volume 1. Esse livro aqui é mais para quem queira fazer um estudo mais aprofundado em sequência. Não recomendo para quem está fazendo ensino médio. E o livro que eu recomendo, novamente, é o livro do Manuel de Paiva, Matemática, volume único, primeira edição, coleção base, editora Moderna, São Paulo, de 2000. Então, hoje nós falamos sobre sequências e pretendo nas próximas aulas falar sobre sequências chamadas de PA e sequências chamadas de PG. Obrigado pela atenção, até mais.